Irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que está aí esses dias? Não tem sido fácil para ninguém, né? Mas nós estamos continuando, estamos caminhando aí, firmes na fé, na graça do Senhor. Vamos continuar servindo ao Senhor com muita alegria, né? Nesses dias, mesmo que nós não estejamos nos reunindo no templo, mas nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus e aprendendo coisas novas, vendo aquilo que Deus quer para nós. Amém? Gostaria de trazer hoje um tema para falar com vocês, um estudo bíblico, para nós aprendermos um pouco mais. A gente está vivendo aí esse momento de uma grande preocupação no nosso mundo, com essa infecção desse vírus, corona, e de tudo isso que está acontecendo. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: como que a Bíblia pode nos ajudar? O que a Bíblia fala sobre esse momento e como que nós podemos nos posicionar de forma a vivermos melhor, mesmo num momento tão difícil como esse que nós estamos passando? Bom, a gente sabe que existe uma ameaça solta no nosso país, no mundo, onde é necessário que se tenha consciência e que se tenham atitudes corretas diante dessas situações. O mundo tem ficado muito apreensivo por causa dessa infecção do vírus Covid-19, que na mídia fica conhecido como o novo coronavírus, e esse mal, que teria se originado na China, tem feito muitas vítimas em todo o mundo e tem desafiado a capacidade do atendimento da área da saúde em diversos países. E muitas nações, com conhecimento dessa doença, têm tomado atitudes através das autoridades para minimizar a contaminação dos cidadãos com o contágio desse vírus. E entre as recomendações está a necessidade de um isolamento, que nós hoje estamos vivendo isso de alguma forma, né? Se bem que ainda não é obrigatório, mas estamos vivendo isolamento, não estamos nem nos reunindo no nosso templo, para poder ajudar a minimizar o contágio, né? E isso é uma coisa muito importante que nós temos feito. Outras recomendações são lavar sempre as mãos e usar o álcool isopropílico, né? O álcool 70%. E a nossa contribuição nisso tudo como igreja tem sido nós acatarmos as determinações das autoridades, suspendendo as atividades no nosso templo, e essa medida visa também ajudar a impedir, né, o avanço desse vírus. E também divulgando as informações, né, queridos? Nosso grupo da igreja, os irmãos também estão sempre divulgando, passando informações que ajudam no combate a esse vírus, essa doença que tem alcançado muitas pessoas, inclusive na nossa cidade, aqui em Rio Preto, né? E a igreja se posicionar dessa forma, queridos, é uma coisa louvável, uma coisa importante, porque mostra que a igreja se preocupa com o bem-estar da população, com o bem-estar de todas as pessoas, e nós então estamos nos preocupando e fazendo o que está ao nosso alcance fazer para podermos ajudar nesse momento difícil aí da saúde do nosso país. Mas será que o fato de nós não estarmos reunindo, poderíamos encontrar alguma base bíblica para isso? Bom, é isso aí que a gente vai falar um pouco também hoje. A Bíblia, ela tem algum direcionamento sobre essa questão sanitária? E a resposta dessa pergunta, você já deve ter imaginado, é sim. Embora esse tema não seja muito falado, mas a saúde do povo sempre foi uma grande preocupação da Bíblia. Inclusive, a gente pode dizer que os textos do Antigo Testamento, que foram escritos há milênios atrás, eles possuem algumas diretrizes sanitárias que estão muito à frente do tempo em que eles foram escritos. E tudo isso são evidências de que Deus ama e sempre se preocupou com o seu povo, com a saúde do seu povo. As medidas sanitárias que nós encontramos na Bíblia, em vários lugares inclusive, são, por exemplo, a lavagem das mãos e do corpo, uma prática muito recorrente,
Você tem isso, por exemplo, lá no livro de Levítico, capítulo 16, no versículo 28, você tem essa recomendação ali, nós podemos até ler aqui na Bíblia, Levíticos, capítulo 16, o versículo 28, né? Você vai encontrar lá: aquele que o queimar lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então aqui, no caso, é uma oferta que era feita pelo sacrifício do pecado, e a pessoa então que fazia essa oferta, ela devia fazer todo um ritual de purificação aqui, né, lavando as roupas, banhando o corpo em água, só depois entrando no arraial do povo de Deus novamente para a sua moradia. Então você percebe essa preocupação com a limpeza, essa preocupação sanitária para evitar contaminação de outras pessoas. Você vai encontrar também a preocupação de impedir o contato de pessoas com animais mortos que poderiam causar doenças. Também no livro de Levítico, aqui um pouquinho atrás, capítulo 11, no versículo 24, você vai encontrar isso. Então, fala assim, ó: e por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Então, novamente está dizendo aqui que não se deveria tocar no cadáver. Quem tocasse ficaria impuro, ou seja, precisaria se purificar. Havia essa preocupação. E um ensino também, que talvez você nunca tenha ouvido falar isso, porque realmente não se fala muito sobre isso, até por ser uma coisa um pouco constrangedora falar desse tema, falar dessa forma, mas eles tinham inclusive regras para quem precisasse fazer suas necessidades pessoais. Tinha uma regra para isso, eles tinham que levar aqui um porrete e quando desse vontade tinha que sair do arraial, fazer ali, cavar um buraco, fazer as necessidades, depois tampar tudo aquilo de forma a evitar contaminação. Extraordinário, Como que essas normas eram tão precisas para evitar contaminação, adoecimento do povo. E isso você encontra em Deuteronômio, capítulo 23, a gente vai encontrar essa diretriz aí, nós vamos ler aqui, ó. Deuteronômio 23, versículo 13, olha só: tenham entre as suas armas uma pá ou um porrete, depende da versão, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e virando-se cobrirá as fezes com a terra. Então, muito claro aqui, assim, os processos, tudo que a pessoa tinha que fazer, essa questão sanitária. E uma dessas questões importantes era justamente o isolamento. Que isolamento era esse? No caso, é aplicado à pessoa que possuísse uma doença que naquele tempo era muito recorrente, acontecia muito, a lepra, e o leproso ele deveria então se isolar das outras pessoas, ficar ali enquanto estivesse aquela doença. Ele não poderia voltar ao arraial. Por quê? Obviamente, para evitar que acontecesse contaminação de outras pessoas com essa doença. Então, está lá em Levíticos, voltando lá em Levíticos, capítulo 13, versículo 46. Nós vamos encontrar: será impuro durante todos os dias em que a praga estiver nele. Estará impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, esse isolamento ele tinha esse objetivo: impedir que uma pessoa ficasse doente, que uma pessoa, por causa do contato com outras pessoas. Então, veja como que isso já havia na Bíblia e é tão importante
a gente observar isso. Será, queridos, que nós poderíamos hoje questionar essas regras, ainda que tenha acontecido isso num tempo tão longe, tão distante, quando a medicina ainda nem existia, né, como nós conhecemos hoje, era tudo muito precário, né? Nós não poderíamos jamais questionar nenhuma dessas regras. Hoje nós sabemos a importância de todas elas que nós lemos aqui, embora o texto tenha sido escrito há tantos mil anos atrás, você vê como isso era importante. Essas regras que estavam no Antigo Testamento ajudaram na sobrevivência desse povo, que esse povo pudesse chegar até hoje. Se eles não tivessem obedecido aquelas regras, nós acabamos de mencionar várias delas aqui, possivelmente eles nem estariam aqui mais, né? Teriam morrido pelo caminho, vítimas de doenças, vítimas de todo tipo de contaminação que teria acontecido a eles. Então nós notamos em tudo isso o cuidado de Deus, o zelo, o amor de Deus para com o seu povo, para conosco. É Deus nos mostrando o caminho, é Deus mostrando o caminho ao seu povo e também dizendo, queridos, que existe uma responsabilidade no ser humano. Não é? Deus ele nos mostra o caminho, ele aponta para nós onde nós devemos ir, como devemos fazer, mas existe também uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade de fazer as coisas corretamente, de obedecer às diretrizes que o Senhor nos dá para termos uma vida saudável, uma vida abençoada. Então, seguir as normas é uma coisa inteligente a se fazer, ainda mais em dias onde a doença ela está por aí, a doença contagiosa ela está cercando e nós então precisamos obedecer algumas diretrizes com paz no coração, com a nossa mente tranquila no Senhor, confiando no Senhor, aguardando o tempo, né, que isso tudo vai passar e nós poderemos normalmente sair das nossas casas para fazer as nossas coisas normalmente como fazíamos antes. A gente sabe que na medida do possível nós estamos fazendo o que podemos, né? Mas não conseguimos fazer como fazíamos antes deste momento. Mas vai chegar a hora que tudo vai se normalizar e sempre foi assim e vai ser assim mais uma vez. Nós precisamos só ter paciência, né, queridos? Então nós percebemos que as atitudes das igrejas, irmãos, em estarem suspendendo os cultos, né, porque foi algo que até alguém disse, as igrejas não estão fechadas, a igreja não fechou, na verdade, porque o templo está fechado, mas a igreja somos nós. A igreja sou eu, é você, somos nós juntos, somos nós aqui fazendo esse estudo bíblico, somos nós nas nossas casas, a igreja é você na sua casa, congregando com a sua família, é você orando, é você buscando a Deus, é você aprendendo aqui através desse vídeo conosco na nossa igreja, é você tendo esperança que logo as coisas vão melhorar, nós vamos estar juntos novamente. Amém? Então, igreja é o povo de Deus, igreja não é só o templo, embora o templo tenha a sua importância, é o lugar onde nós nos reunimos, não é? Mas, na verdade, nós somos igreja onde nós estivermos, e isso é uma grande verdade desse momento para nós. Não é? Então, nós percebemos que a atitude da igreja foi uma atitude sábia, bíblica, em resguardar esse momento, pensando na saúde do povo e seguindo também aquilo que nós já encontrávamos no Antigo Testamento, porque Deus ele sempre se preocupou com a saúde das pessoas e nós também precisamos nos preocupar com a saúde das pessoas, porque as pessoas elas são amadas por Deus, Deus não quer que ninguém se perca, né, meus queridos? Então, nós podemos também dizer, queridos, que não é só nesses textos que nós estudamos aqui, que nós mencionamos, que nós encontramos o isolamento como uma forma de proteção da saúde do povo. Se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar mais coisas ainda. Nós podemos, por exemplo, nos lembrar lá no Êxodo, em Êxodo no capítulo 12, justamente na data da instituição da Páscoa, que é um momento tão marcante na história do povo judeu, do povo de Israel. O povo é orientado a se recolher em suas casas
onde eles estavam protegidos ali, e essas casas elas foram marcadas então com o sangue do Cordeiro, simbolizando Cristo, que é o nosso Salvador, e assim eles foram protegidos de forma que a morte não chegou até ali, né? Então nós podemos dizer, irmãos, lá em Êxodo 12, 13 está nos falando isso. Nós podemos até ler o texto também, vamos ler lá, Êxodo capítulo 12, estudo bíblico, a gente tem que ler a Bíblia, né? A gente precisa estudar a palavra de Deus. Aqui Êxodo 12, 13, está dizendo assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus, amém, querido? Então nós estamos encontrando aqui esse texto, onde Deus está dizendo, olha, fiquem em suas casas. Onde Deus está dizendo, participe do Cordeiro dentro da sua casa, tenha esse tempo, não é, com a tua família, onde você estará ali cultuando a Deus, se alimentando da palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora. Passe lá nos umbrais da tua porta o sangue carmesim de Jesus Cristo, né? E isso acontece através da nossa obediência, isso acontece através da nossa fé, onde que a presença de Cristo esteja na nossa casa, esteja na nossa família, na nossa vida, de uma forma perene, de uma forma completa, de tal forma que nós, através da obediência, iremos passar por esse tempo sendo livres desta praga, livres desse mal, com a graça de Deus, e desta forma conseguiremos ser libertos deste tempo difícil. E nós sabemos, irmãos, que para nós é um pouco complicado, difícil, né? A gente ficar em casa sabendo que nós temos coisas para fazer. Nós temos uma agitação muito grande, muitas vezes, uma correria e toda aquela questão que normalmente a gente se acostuma, mas o que fazer então? Como pensar a respeito dessa questão difícil para nós, que é nos tranquilizarmos, que é pararmos um pouco, né? Eu acredito, irmãos, que nós podemos nos lembrar que o isolamento ele pode ser positivo, não só para a saúde do nosso corpo, mas também para o nosso crescimento espiritual. Se a gente nós podemos nos lembrar de Jesus, que antes de iniciar o ministério aqui na Terra, de uma forma mais concreta, Jesus ele recorreu ao isolamento, onde ele ali foi para o deserto e por 40 dias esteve ali só, não comeu, e esteve ali se preparando para a grande missão que ele iria realizar aqui nessa terra. Ora, meu querido irmão e irmã, se Jesus ele achou importante esse momento de estar ali sozinho, falando com Deus, se Jesus ele acreditou que isso acrescentaria, certamente isso também vai fazer bem para nós, para mim e para você. De fato, o único que subestimou a importância daquele tempo de reclusão para Jesus foi o diabo, né? Que no final daqueles dias, pensando certamente que Jesus estava mais fraco, pensando certamente que ele teria alguma vantagem em Jesus ter ficado tanto tempo só, ele se aproxima para tentar Jesus, para tentar derrubar Jesus, mas Jesus, na verdade, estava cheio da graça, do poder de Deus, da sabedoria do céu, e nós sabemos que quem saiu envergonhado daquela situação foi o diabo. O diabo se enganou, não é? Então, queridos, nós vemos que esse tempo para Jesus foi positivo. Então, para nós pode ser também, não é? Tenha calma, tenha sabedoria, busque a Deus, não é? Se você precisar de ajuda, busque ajuda, ligue para mim, ligue e vamos conversar, mas tenha certeza que você pode passar por isso de uma forma positiva. Tenha fé, acalme o seu coração, não deixe a ansiedade tomar conta, mas esteja em comunhão com Deus. Tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, isso vai passar e nós vamos ficar bem. Finalmente, meus queridos, já encaminhando aí para o final desse momento de reflexão, nós não podemos esquecer que esse direcionamento para a gente interromper as atividades na igreja, ele foi dado pelas autoridades do nosso estado, né? do nosso estado de São Paulo, do país. Então, nós temos que entender que isso é algo que é passageiro. Então, logo
as coisas vão voltar ao normal. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos orienta a obedecer às autoridades que estão constituídas, né? Então, se você ler lá no livro de Romanos, por exemplo, no capítulo 13, o versículo 2, vai falar algo que é muito interessante, fala assim, ó, assim, vamos ler o versículo 1 também, ó, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Veja bem, queridos, então nós vemos aí que é mais um motivo para nós agirmos com responsabilidade nesse tempo, obedecendo aquilo que nos determinam as autoridades. Amém? Assim, através desse pequeno estudo que nós fizemos aqui, nós podemos perceber que a fé cristã, ela se preocupa, né, com a saúde do povo. Nós aprendemos também que a lavagem das mãos e o isolamento em tempos de enfermidade são plenamente corretos, necessários em algumas situações, e que é importante também a igreja contribuir com as determinações governamentais que visam o bem-estar da população, a saúde do povo. Por isso, meu querido, minha querida, que a igreja do Senhor Jesus, que não pode ter suas portas fechadas, como já dissemos, né, porque ela não existe dentro de quatro paredes somente, mas ela é viva, é cada um de nós, somos eu e você, que ela possa aproveitar esse descanso, esse tempo sabático, como o Mestre Jesus aproveitou, e nós lemos aqui, né, nós falamos sobre isso, orando, jejuando e, sobretudo, confiando, queridos, que o Pai continua cuidando de nós, Ele está conosco, e como disse John Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A tempestade vai passar, esse vírus vai embora, e nós vamos voltar à nossa vida normal. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, fique conosco, fique contigo, meu irmão, fique contigo, minha irmã, e que nós vamos ter outros momentos como esse. Então, esse é o estudo, nós já finalizamos aqui. Eu vou mandar no grupo também para vocês algumas perguntas, né, que vai ser um link, você clica nesse link, vai abrir um formulário que ali você vai responder algumas perguntas, algumas questões, para ver o entendimento. Você pode colocar o seu nome ou não, você fica à vontade, tá? É só uma ferramenta a mais aí para a gente poder conversar. E se quiser mandar também no grupo da igreja algumas questões, se quiser falar particularmente comigo, você tem essa liberdade, nós estamos aí para caminhar, tá bem? Então fique na paz, que Deus abençoe sua vida, sua família, e ficamos na certeza que tudo vai ficar bem. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor meu Deus, queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a vida deste irmão, desta irmã, que fez esse estudo bíblico conosco. O Senhor conhece, ó Pai querido, o que está no coração dele, o que está no coração dela, Senhor, que a Tua presença, que a Tua direção, o Teu Espírito Santo, possa falar, ó Pai querido, e completar aquilo que nós não conversamos, aquilo que nós não tratamos aqui, mas que o Senhor possa completar e alimentar esta vida e fortalecer, Pai querido, este irmão e esta irmã que está nesse momento vivenciado conosco. Fica com ele, ó Pai querido, ó Deus querido, sustentando, guardando e completando a Tua obra, Pai querido. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique com Deus.